Já te conto que o último túnel do trecho norte do Rodoanel de São Paulo foi vazado depois de desafios de engenharia para ficar pronto. E aí, com isso, então, a expectativa é que no fim desse ano todo o Rodoanel deve ficar pronto. Vou chamar o nosso colunista aqui do CNN Money, Maurício Portugal, que fala com a gente agora sobre essa notícia, porque estamos aguardando esse cenário há mais de 20 anos, que está demorando aí para finalizar essa obra. E agora sim, quero entender um pouco mais sobre esse processo. Portugal, bem-vindo aqui no Money mais uma vez. Boa tarde. Oi, Muriel, é um prazer falar com você sobre esse assunto. É, Você sabe que na Roma antiga, né, dizia-se que todos os caminhos levavam a Roma, né? No Brasil de hoje, a gente pode dizer que quase todos ou muitos caminhos levam a São Paulo. Uma rede de 10 rodovias estaduais e federais convergem para a capital e sua região metropolitana. Para organizar esse fluxo, lá na década de 90, se planejou e começou a implantar no final da década de 90 o Rodoanel Mário Covas, né, uma via de 176 quilômetros que contorna a cidade e permite que os caminhões troquem de rodovias e sem passar pela cidade, sem passar pelas marginais Pinheiros e Tietê. Na sexta passada, como você falou, foi vazado o último túnel do trecho norte. E isso é um marco decisivo, um marco emblemático, né? O Rodoanel está em construção, como eu falei, desde o final da década de 90. Só para a gente ter uma ideia assim dos benefícios que o Rodoanel traz para a região metropolitana de São Paulo e para o Brasil como um todo, com os trechos oeste, sul e leste, os trechos que já estão em operação, né? Trecho norte vai entrar em operação no final do ano, milhares de veículos passaram a contornar São Paulo. No trecho sul, que é onde a gente tem dados mais detalhados, 72 mil veículos por dia, sendo que 16,5 mil caminhões migraram para o Rodoanel e não passam mais por dentro da cidade de São Paulo. Isso gerou uma redução de 43% no tráfego de caminhões na Marginal Pinheiros e uma economia estimada de 2 bilhões por ano. Aqui vale a pena a gente mencionar a que se refere essa economia, né? Ela provém de ganhos de tempo, combustível, custo de manutenção dos veículos, redução de acidentes e emissões. Se a gente colocar o Rodoanel todo em operação, o que vai acontecer no final do ano, a gente está falando de 3 a 4 bilhões anuais de ganhos por conta da existência do Rodoanel, por conta do uso do Rodoanel. Em relação ao trecho norte, né, esse que está ainda em construção, a gente está falando de 44 quilômetros. Ele deve receber em torno de 84 mil veículos por dia, incluindo 30 mil caminhões. Tudo isso é tráfego que sai da cidade de São Paulo. E ele reduz a rota, reduz em 20 a 27 minutos, a depender da origem e destino, 20 a 27 minutos a rota dos caminhões. Né? Então, ele reduz o assim chamado custo São Paulo, né? Porque atravessar a cidade de São Paulo tem um custo logístico. E é importante a gente dizer, né, que no sul, no trecho sul do Rodoanel, ele se conecta com a via Anchieta Imigrantes, que dá no Porto de Santos. Então passava por dentro da cidade de São Paulo boa parte da carga que se destinava ao Porto de Santos ou que provinha do Porto de Santos, que é o maior porto da América Latina. São Paulo, nesse sentido, era um custo logístico para o país. Né? O trecho norte, que é esse que está em construção, tem sete. Assim, é um desafio de engenharia enorme. Tá? Quem está no setor está comemorando que esse túnel foi vazado. Né? O trecho é super complexo. Você tem, inclusive, assim, o governo achava tão complexo que não queria fazer via concessão. Na origem, queria fazer por obra pública, mas não deu certo e aí teve que fazer a concessão para construir. Ele tem 7 túneis duplos, 107 pontes e viadutos. Tá? Por que esse número? Primeiro, porque é muito acidentado, e além disso, tem áreas ambientais muito sensíveis. E o modo de você mitigar o impacto é você subir a via.
né? Agora, talvez, Muriel, vale a pena, só para terminar aqui esse primeiro tratamento do tema, mencionar esse túnel que foi vazado. Porque ele é um túnel emblemático. Ele desabou em 2014, né? O maciço onde esse túnel está, quer dizer, a pedra, né, dentro do qual se faz esse túnel, ela tem 90 metros de altura, ou seja, mais ou menos 30 andares, é como um prédio de 30 andares. A solução para... O que é que aconteceu? O projeto é complicado também do ponto de vista geológico. O tipo de rocha que você tem nesse maciço e em outros maciços no caminho do Rodoanel é um tipo de rocha que ela parece sólida. Mas na medida em que você vai perfurando, ela vai desabando, né? Vai caindo e muitas vezes não cai apenas, não é apenas uma desestruturação da rocha, cai grandes pedaços de rocha. Então é um risco enorme, né? A solução, portanto, desse problema exigiu reconstrução estrutural. Com o túnel falso, se prolongou o túnel para além do maciço, né? E se fez uma distribuição de peso mais eficiente, de maneira a reduzir a pressão sobre esse tipo de rocha que podia ceder. Pra você ter uma ideia, a obra ficou paralisada por anos, né? Então, enfim, com o último túnel vazado, o Rodoanel consolida sua função. Em final de 2026 ele vai estar operacional e você vai ter, portanto, a redução do custo de São Paulo, a melhoria da logística do país e uma redução, né, do número de veículos pesados e também leves, né, pelas marginais de São Paulo, reduzindo, portanto, congestionamento, emissões, custo de manutenção, acidentes. É uma coisa realmente a se comemorar. Portugal, e quero justamente te perguntar um pouco mais sobre por que demorou 20 anos. Você trouxe especificamente com relação a essa obra na parte norte ali do Rodoanel, mas são 20 anos. E você explicando para a gente começa a entender o quanto que é imensa essa obra, a importância dela para o estado, para a cidade de São Paulo como um todo. Portanto, a gente imagina que não seria uma obra que finalizaria tão rápido, porque realmente fazer esse processo todo não é fácil. Mas 20 anos de obra, talvez até mais, faz sentido essa demora e agora talvez a gente pode falar que no fim do ano a gente vai ter essa conclusão? Olha, no Brasil da década de 90 e dos anos 2000, esse prazo era um prazo comum. Você tem várias... a Ferrovia Norte-Sul demorou mais de 30 anos para ser construída e não está totalmente construída ainda, né? Então você tem vários projetos que têm esse perfil. Até, deixa eu fazer uma nota pessoal. Quando começou a construção do Rodoanel, havia um convênio entre União, Estado de São Paulo e município de São Paulo. Cada um desses entes aportava um valor. Na época, o prefeito era Pita, né? E Pita deu calote, não pagou os 180 milhões. E aí eu tive, nessa época, o privilégio de estruturar, do ponto de vista jurídico, a operação que viabilizou que se tivesse esses 180 milhões, que completou o trecho oeste, o custo do trecho oeste do Rodoanel. Foi uma operação de venda de créditos do Estado de São Paulo contra a Autoban. Então, eu estou falando tudo isso só para dar uma noção de que, para que você tivesse mesmo recursos para construir o Rodoanel, você teve que fazer operações, você teve que, digamos assim, quebrar pedras também no mundo jurídico, no mundo financeiro, e isso demora tempo, isso não é uma coisa que se faz do dia para o outro. E, particularmente, aí eu acho que é também importante dizer, a razão de tanta demora são as dificuldades de se fazer obra atualmente, né? Em democracias, no Estado de Direito,
essas coisas são complexas, demoram mais, né? A realocação de populações é uma preocupação, você não pode simplesmente tirar as pessoas, você tem que realocá-las. As áreas ambientais protegidas são uma preocupação enorme, então os órgãos ambientais criam mitigantes, né? Então, como eu falei, às vezes você queria fazer a solução de engenharia mais eficiente, era você fazer corte e aterro. Você corta o pedaço do morro e aterra o vale. Mas às vezes o órgão ambiental não permite isso. E aí você tem que trabalhar com túnel e viaduto. O órgão ambiental ainda, muitas vezes, estabelece limites de barulho. Se você tem população próxima à obra, limite de barulho e de horário para o barulho. Isso significa que você reduz a eficiência da obra para não fazer barulho, por exemplo, à noite. E durante o dia você tem que encontrar tecnologias para permitir que você não faça barulho. Então, por exemplo, em algumas situações, o pessoal lá do trecho norte, que havia controlado pela Via Ápia, né, eles estão usando detonadores que não fazem tanto barulho, né, com gás ionizado, ao invés de dinamite. Né? Então, não é uma coisa trivial construir uma via desse tipo, 176 quilômetros, próxima à mancha urbana de São Paulo. Em alguns lugares, em algumas partes do Rodoanel, já há conurbação, né? Com áreas protegidas do ponto de vista ambiental. O trecho norte está passando ali pela Serra da Cantareira, né? Que é uma área protegida, você tem o Parque da Cantareira. Então, realmente é uma coisa complexa e é esperado que demore algum tempo. 20 anos é no ritmo da década de 90, dos anos 2000. Se fosse hoje, seria bem mais rápido. A gente está contratando e fazendo infraestruturas muito mais rápido do que a gente fazia no passado. Muito bem. Maurício Portugal, nosso colunista aqui, obrigada. Super importante te ouvir sobre esse cenário e eu espero que você volte para falar sobre isso no futuro com notícias boas, otimistas, aí sim, notícia falando que a obra finalmente acabou. Obrigada, viu? Eu que agradeço, Muriel. Boa tarde para você e boa tarde para os nossos telespectadores. Uma boa tarde. Obrigada.